vídeo de hoje eu vim te mostrar ações de algumas empresas que atualmente ainda estão baratas e consequentemente pode ser uma ótima oportunidade para quem quer investir em ações de boas empresas de qualidade, consequentemente pode ser uma ótima opção para estudo, né? Lembrando que esse vídeo não é indicação de investimento, eu estou falando aqui apenas com base na minha opinião em empresas que eu já acompanho há um bom tempo e gosto muito, né, consequentemente. Então são essas empresas que eu vou falar um pouco no vídeo de hoje para vocês. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Robson Andrade, bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Se você não é inscrito do canal, eu te convido a se inscrever porque eu falo aqui de investimento, diversos outros assuntos semanalmente, então se inscreve, me acompanha por aqui e deixe seu like nesse vídeo para me ajudar também a ser mostrado para mais pessoas, beleza? E falando em empresas, sempre quando se fala em investir em empresas, consequentemente, eu particularmente gosto muito de empresas que trazem segurança em primeiro lugar, né? Se eu quero investir em renda variável, eu tento sempre balancear as coisas levando em consideração o fator risco, uma vez que renda variável é um grau de risco muito maior do que renda fixa, e também a qualidade do meu investimento. São duas coisas essenciais para quem quer ter um caminho muito mais bem sucedido, né, a médio e longo prazo, investindo em empresas, consequentemente em ações ou outros investimentos também que são negociados em bolsa. E falando sobre isso, eu separei 4 empresas que têm números bem interessantes e consequentemente ainda estão bem abaixo do seu valor de mercado, do seu valor patrimonial, né? Estão descontadas e consequentemente pode ser ainda uma opção interessante para quem está visando segurança, dividendo e consequentemente uma empresa sólida, de setores consequentemente até perenes, setores que têm uma certa facilidade de fugir um pouco dos problemas econômicos, consequentemente pode ser uma opção de segurança para quem quer priorizar principalmente isso em sua carteira de investimento. Então já falo, né, de primeiro momento, que são ações de empresas que consequentemente não têm um potencial tão elevado de crescimento, mas tem a solidez, outra coisa que pode ser considerada na hora de investir, né? Não se olhar apenas para o dividendo, mas sim para um conjunto de números e consequentemente tomar uma decisão. É o que você provavelmente deve fazer e precisa fazer na hora de escolher a sua empresa também para se investir. É o que eu faço e acredito que é o caminho mais ideal para quem quer ser mais bem sucedido a longo prazo. E vamos falar sobre essas empresas, né? Já vamos começar falando aqui de Sanepar. Sanepar é uma empresa de saneamento, né, companhia de saneamento do estado do Paraná. É uma empresa de saneamento, distribuição de água e esgoto. Consequentemente, é uma empresa de um setor muito bem sólido, bem consolidado, porque são empresas que geralmente não tendem a sofrer impactos, consequentemente, em relação à economia. E suas receitas são mais previsíveis, né? Uma vez que se mantém a médio e longo prazo constante ali, dificilmente sofre uma influência ou impacto tão grande. Porque imagine quantos milhares de pessoas não pagam pelo serviço de água e esgoto, né? Consequentemente, a partir daí você já entende que são serviços essenciais e essa empresa presta serviços essenciais. Então, basicamente, nós podemos ficar muitas vezes sem vestir uma roupa nova, sem fazer várias coisas, sem comprar algo diferente para comer, mas sem água é impossível ficar, né? Então, sem água, esgoto e luz, consequentemente, são coisas que dificilmente nós conseguimos ficar hoje em dia. É uma empresa do setor perene, considerado um setor blindado, né, em relação a problemas econômicos, não que não vá sofrer impacto, mas com uma influência menor do que uma empresa, por exemplo, do varejo, que sofre muito, mas muito mesmo, e as notícias no jornal, na televisão, não param de falar a respeito de varejo. Então, se você investe em varejo, tome cuidado, tá? Não é que é ruim, mas existem opções ainda a se escolher dentro do varejo. Mas tome muito cuidado ao se investir em varejo, principalmente por essa questão mesmo da sensibilidade a juros, a economia, a estabilidade econômica e tudo mais. Mas vamos falar sobre alguns números da Sanepar, que é o que nos interessa no vídeo de hoje. A Sanepar possui seu código aqui, eu estou analisando com vocês a ação de código 4, SAPR4, né? Consequentemente também tem as ações de código 11 e código 3. A ação de código 4 está sendo negociada hoje a R$ 5,46. Nos últimos 12 meses a empresa pagou aqui 5,03 ou apenas 5%, né? Vamos arredondar isso aqui para 5% em dividendos. Então seus rendimentos renderam em aproximadamente 5% nos últimos 12 meses. Não é um dividendo tão elevado, né? Mas é aquilo que eu falei. São empresas que têm um perfil mais
visando a segurança da sua carteira, uma proteção da sua carteira e não um crescimento, né, como alguns small caps, por exemplo, pode trazer. Como algumas empresas de outros segmentos pode ter essa oscilação mais elevada, se valorizar 70%, 80% em menos de 24 meses. Acontece muitas vezes até mais que isso, né? Um exemplo de algumas ações já aconteceram antes que se desvalorizaram também praticamente 80%. Um exemplo de ações, até as próprias ações do varejo, nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, sofreram muito, né? Ações que valiam quase R$30 hoje valem R$1,50. Então, cuidado com esse tipo de segmento, né? Não que não possa investir, dá para se procurar opções ali sim. Você pega no varejo, que tipo de empresa do varejo eu quero investir, né? De roupa, de alimento, então tem diversos subsegmentos ali dentro do segmento de varejo. Aqui as ações de código 4 da Sanepar se valorizaram 34% nos últimos 12 meses. Não é uma valorização tão alta, mas também não é uma valorização ruim, né? 34% do seu preço já é uma valorização muito boa. E mesmo assim, ela ainda tem uns números bem interessantes, principalmente sobre o seu valor patrimonial. Podemos ver aqui que o seu PVP, é o valor da ação da empresa em relação ao seu tamanho patrimonial, está abaixo de 1 e ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, aquilo que a empresa realmente vale. E ela se mantém aqui abaixo, né? De outros períodos já esteve um pouquinho mais baixo ainda, como por exemplo em 2022, mas na média ela sempre se manteve aqui entre o PVP de 0,7 até 0,9 e basicamente se mantém estável aí nesse valor patrimonial. Aquilo que eu falei, né? A oscilação do seu preço, a sua valorização um pouquinho mais, né, reduzida, um pouquinho mais contida, consequentemente se a empresa mantém um PVP sempre historicamente na mesma média, porque é uma empresa que está mais estabilizada, é uma empresa que não vai crescer tanto, não vai ter uma influência tão grande assim em relação a outras empresas em questão de desempenho, é uma empresa de segurança, mas é uma empresa que ainda está barata, né? Uma empresa que tem números bem interessantes. Por exemplo, o PL da empresa, que é de 5,3 de PL, né, que é o preço barra lucro. Para quem não entende muito bem o que é um PL ou o que significa analisar um PL, é basicamente o tempo em relação a quanto de retorno aquela ação da empresa traz em relação ao tempo, né? Por exemplo, se olharmos o LPA da empresa, é de 1,03. O LPA é o lucro por ação, né? Quanto de lucro a empresa paga por ação. Então é de R$1,03 em média. Consequentemente, se multiplicarmos o valor que ela está sendo negociada agora pelo LPA, consequentemente nós achamos o preço barra lucro. Em quanto tempo eu consigo, consequentemente, ter o retorno de 100% em cima de uma ação? A ação vale R$4, o LPA é de 1. Se eu multiplicar 4 vezes, consequentemente, em 4 anos, teoricamente, eu tenho o retorno de 100% do preço daquela ação que eu comprei. É mais ou menos isso que significa analisar um PL. Então, um PL entre 5 e 10, consequentemente, é aceitável e bom para se investir, né? Um PL muito baixo pode ser até uma distorção das informações, então tomem cuidado. Eu gosto sempre de empresas que têm um PL aqui entre 5 até 9,5, 10. Eu acho bem interessante empresas assim, porque eu tenho uma expectativa entre 5 a 6 anos, por exemplo, ou entre 5 e 9 anos, de ter 100% do retorno do meu investimento. É uma expectativa, né, de retorno. Então, é um PL bem interessante para uma empresa do segmento. Outra coisa muito boa a respeito da empresa, que mesmo sendo de um setor que não tem uma margem de crescimento tão expansiva assim, a empresa tem uma margem líquida de 23%, quase 24%, que é muito bom. Além de um crescimento aqui das receitas de 8% e um crescimento nos lucros aqui de 11% nos últimos 5 anos. Outra coisa, a empresa possui indicadores de endividamento muito baixos, né? O maior indicador aqui de endividamento é sobre o EBITDA de 1,8. Ainda é baixo, né? Quando se vê uma empresa que tem um endividamento ali de 2,5 a 3, aí já é um pouco mais arriscado, é uma empresa que está, consequentemente, até se alavancando mais. E aí é um ponto de atenção, um ponto de pensar bem se investe-se ou não naquela empresa. Neste caso aqui, a empresa possui um grau de endividamento muito baixo, então margem líquida boa, paga dividendos, não é tão elevado, mas tem, de forma resumida aqui, bons números e ela pode ser sim uma empresa muito boa. Eu investiria tranquilamente em Sanepar hoje, né? A segunda empresa, Banco do Brasil. A segunda empresa
a ser criada CNPJ no Brasil. Em primeiro lugar só ganha o Correio, que consequentemente ou coincidentemente os dois são empresas estatais, empresas do governo, né? Não 100% do governo, mas o governo atua ativamente ali como investidor ou como, né, fator de decisão a respeito dessas empresas. Principalmente lá no Correio, o Banco do Brasil, ele é uma empresa estatal, mas ele possui uma certa autonomia, né? A empresa separada do governo, ela possui a sua própria autonomia, então o banco ele tem um ótimo desempenho e é consequentemente um dos melhores bancos e mais antigos bancos do Brasil. Até porque o nome é Banco do Brasil, certo? O Banco do Brasil tem as ações negociadas aqui com o código BBAS3 na Bolsa de Valores e hoje está sendo negociado a R$ 27. Até alguns dias atrás as ações de Banco do Brasil eram quase R$ 60, né? Mas houve um desdobramento das ações e o seu preço cortou pela metade e as ações aumentaram também, consequentemente, para quem já tinha na sua carteira de investimento. Isso é algo normal de acontecer, tanto desdobramento quanto agrupamento. E aqui os dividendos do Banco do Brasil já são um pouquinho mais interessantes. Nos últimos 12 meses, 9,20%, 9,2% em dividendos e uma valorização aqui de 21% das suas ações nos últimos 12 meses. Banco do Brasil, um banco que paga trimestralmente dividendos, né? Trimestralmente ele paga dividendos e pode ser uma opção interessante para quem quer investir. E aqui os indicadores como o PL, por exemplo, de 4,3, é aquele que eu expliquei agora há pouco. Então o PL do Banco do Brasil é um PL muito bom. O PVP aqui, o banco continua descontado em relação ao seu valor de mercado, né? Seu valor patrimonial, ele ainda continua sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, e o que é muito bom, uma opção, uma oportunidade para quem quer comprar ainda com preço mais baixo. Alguns indicadores, né? Não temos indicadores aqui sobre endividamento, o banco não possui dívidas, né? A margem líquida do banco é uma empresa do setor bancário, a margem líquida do Banco do Brasil aqui de praticamente 13%, crescimento das receitas e dos lucros de 20% nos últimos 5 anos, consequentemente receitas também 17%, né? Um crescimento até expressivo aí para os últimos 5 anos do Banco do Brasil. E paga dividendos trimestrais, ali aproximadamente 9% ao ano em dividendos, e é uma ótima opção, um dos melhores bancos para se investir atualmente nós temos na Bolsa de Valores. Nossa terceira empresa ou terceira ação, uma empresa do segmento de transmissão de energia do setor de eletricidade. Vocês podem notar que eu falei de uma empresa de saneamento básico, uma empresa do setor bancário e agora uma empresa de elétrica. São empresas de setores perenes. E o foco, consequentemente, é aquilo que eu falei para vocês. É priorizar segurança, rentabilidade, solidez das empresas e, claro, né, um pouco de cada coisa para que você mantenha o seu desempenho na média, pelo menos, da sua carteira de investimento. E a ISA CT, né, a Companhia de Eletricidade Paulista, um código negociado aqui TRPL4, é uma empresa de transmissão de energia que atua principalmente, né, a maior parte dos seus investimentos e da sua atuação é na região sul e sudeste do país. Possui subsidiárias, empresas que fazem parte do mesmo grupo da ISA em várias regiões do país, mas a predominância de praticamente mais de 60% das suas receitas, né, das suas estruturas estão na região sudeste do país. E consequentemente foi fundada, claro, surgiu no estado de São Paulo, depois foi comprada por outro grupo e houve a fusão, né, que a ISA é um grupo de empresas de investidores estrangeiros e a CETEP já era uma empresa aqui do estado de São Paulo, se fundiram no passado e se transformou na ISA CTP. E o código 4, ações negociadas aqui hoje a R$ 25,78, uma empresa que paga os dividendos até interessante também. Os últimos 12 meses foram 8% em dividendos, as ações se valorizaram aqui apenas 11%, ainda pode ser que tenha muito espaço para se valorizar futuramente, dependendo do que aconteça no cenário. E também tem alguns números bem interessantes aqui. O PVP, mesmo sendo de um setor de eletricidade, ainda é baixo, né? De aproximadamente PVP de 1. Então ela está sendo negociada ao seu valor justo nesse momento. Chamamos de valor justo o valor que ela realmente está sendo negociada, o mesmo valor patrimonial. Ela vale 1.000 patrimonial, está sendo negociada a mercado a R$ 1.000, então é um equilíbrio. Então ela está sendo negociada ao seu preço justo no momento. Nem cara, nem barata, apenas o que ela realmente vale
em relação ao seu patrimônio. E então, para o setor de eletricidade é uma ótima oportunidade. Se olharmos outras empresas, como por exemplo Taesa, a própria CEMIG e outras empresas, o PVP dessas empresas é a maioria de 1,5, 1,6, 1,7. Então já é um PVP muito esticado, já estão negociadas a mercado a um preço muito maior do que o seu patrimônio. Então pode-se talvez o preço voltar a fazer uma correção em algum momento, ao invés de aumentar, né? E você comprar e acabar desvalorizando o seu investimento. O PL aqui da TRPL4 é de 6,6, PL muito bom também. É o terceiro PL aqui muito baixo, dentro do esperado ali para 5, 6 anos de um retorno, né? O LPA aqui de 4,15, PVP relativamente dentro do seu preço justo. A empresa também não possui grau de endividamento, né? Um endividamento alto. Aqui é o maior índice de endividamento aqui é sobre o EBITDA de 2,2 e também não é tão elevado, né? Se fosse algo ali acima de 2,5 adiante, aí eu já consideraria um pouco arriscado. Mas se tratando do setor de eletricidade também, né, empresas que fazem um investimento alto, né, para fazer toda a estrutura de distribuição, transmissão de energia, aqui a empresa até que se mantém estável em relação aos seus indicadores, né? Podemos ver que aqui em relação ao patrimônio a empresa tem uma dívida de 0,4, então muito baixo. Isso é bom. Todos os indicadores aqui de endividamento bem abaixo, a empresa se mantém consolidada e sólida no momento. Outra coisa, uma empresa do setor de eletricidade que tem uma margem líquida, a margem líquida é a margem ou lucro antes dos impostos, né? Aqui a margem líquida de 41%, uma margem líquida praticamente excelente para uma empresa do segmento. Crescimento das receitas aqui de 14% nos últimos 5 anos, um KGR dos lucros, né? Crescimento dos lucros nos últimos 5 anos de 7%. Então a empresa não cresceu tanto os lucros, mas aumentou suas receitas, então provavelmente expandiu nos últimos 5 anos as suas áreas de atuação de transmissão de energia. Empresas desse segmento geralmente fazem altos investimentos e, claro, também possuem uma estrutura muito grande de captação também de recursos, né? Tanto de um lado elas investem, quanto também elas fazem captação de recursos pela parte de distribuição de energia ou geração também de energia. Algumas empresas geram, outras transmitem e outras prestam o serviço em conjunto. São empresas do mesmo segmento, mas com foco distinto de atuação, né? Mas é uma empresa excelente, a ISA CTP, para se analisar, estudar um pouco mais a fundo e, consequentemente, se investir também. E fechando o nosso pacote de ações e empresas, uma empresa também do setor bancário, um banco que talvez muitas pessoas não conheçam, mas é o Banco ABC Brasil. Um banco privado, né, de ações negociado em bolsa com o código ABCB, código ABCB4, ações preferenciais com preferência a dividendo. E apesar que ela só existe também esse código de negociação disponível, né? O código 3 não tem, só tem código 4. As ações do Banco ABC hoje são negociadas a R$ 23,25. Um dividendo aqui de 6,7%, um dividendo um pouquinho mais abaixo ali do que o Banco do Brasil, só que aqui tem uma diferença principalmente no sentido de crescimento, né? É um banco mais novo, é um banco que não é de origem estatal, como por exemplo o Banco do Brasil, que se mantém mais ali estável o tempo todo, até por se tratar de influência do governo, querendo ou não. Aqui é um banco de origem e iniciativa privada, né? Mas com ações negociadas no estilo, no formato de sociedade anônima, que são assim que as empresas são negociadas em bolsa. Os dividendos não são tão elevados, isso é verdade, mas paga dividendos também. Os últimos 2 meses as ações do Banco ABC se valorizaram 32%, um valor até interessante também em relação a 2 meses atrás, né? Só no mês atual ela se valorizou aqui 9,7%, então em um mês a ação se valorizou quase 10%. Pode se valorizar muito mais ainda, tem muita chance de se valorizar muito mais até o final do ano. E o Banco ABC também tem alguns números bem interessantes. Um PL aqui de 5,4, então outro PL relativamente baixo, não todas as empresas têm um PL baixo. Um PVP também aqui de 0,97. Pode-se observar que todas as empresas que eu mostrei têm um PVP abaixo, né? São empresas descontadas em relação ao seu valor patrimonial. Um PL baixo também, com a margem líquida boa, consequentemente,
Indicadores de crescimento e indicadores de endividamento também muito baixos. Nenhuma das empresas possui problemas relacionados a dívidas, e isso, para quem busca investir, pelo menos é o básico do que você precisa analisar. PVP do Banco ABC, PVP de 0,97, isso também é bem interessante, né? Outra coisa, a margem líquida do banco é até um pouquinho superior à margem líquida do Banco do Brasil, que é de 12,9, aqui é 13,31 ou 13,3%. Outra coisa que é interessante analisar em empresas de setores bancários, os indicadores de rentabilidade, o ROI e o ROA. O ROI aqui no caso do ABC, do Banco ABC, é 17%. Um ROI, quanto maior for o ROI, o retorno sobre o investimento, melhor, né? Então mostra a capacidade da empresa de gerar lucro, de gerar crescimento com seus próprios recursos. Então ROI de 17%, muito bom, margem líquida boa também. E crescimento aqui bem equilibrado entre o crescimento das receitas e crescimento dos lucros também de 19%. Então são 4 empresas que têm números bem parecidos e ótimas opções, né? Claro que você deve analisar mais ainda, não se deve levar em consideração apenas o que eu estou falando, porque eu estou falando de forma bem resumida aqui sobre alguns números de ambas as empresas, mas são empresas bem interessantes sim. E você já investe em alguma dessas empresas? Me conta aí qual dessas empresas você tem na sua carteira de investimentos, ou qual delas, na sua opinião, é realmente interessante para se investir. Ou melhor, né? Você não investiria em nenhuma dessas empresas? Deixa aí nos comentários que eu quero saber também a sua opinião, beleza? Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.